boa noite. Queremos dar boas-vindas a cada um dos nossos irmãos e amigos. Nós estamos juntos mais uma vez para este momento especial, devocional de oração da igreja, mas também, como tem acontecido nas últimas semanas, temos um espaço para uma pequena série de estudos bíblicos. Esta semana eu convido você para nós estarmos abordando aqui um tema muito importante. Faz parte da nossa vida cotidiana, embora muitas pessoas tenham uma certa dificuldade com este assunto. Mas eu quero desafiar você a permanecer conosco, não apenas hoje, durante estes 10 minutos de estudo bíblico, mas durante todos os dias desta semana. Nós estaremos falando um pouquinho sobre o relevante tema batalha espiritual. Na verdade, a nossa vida é uma batalha espiritual. Todos os dias nós estamos, de alguma maneira, lutando contra o mundo, contra Satanás e contra nós mesmos e a nossa inclinação natural para o pecado. Somos seres humanos e desde a queda, o pecado ele começou a fazer parte da nossa vida. E eu creio que é exatamente o pecado a razão de todos os dias nós estarmos frente a frente com uma batalha, uma guerra, onde nós precisamos abandonar o pecado e precisamos buscar a santidade, evitando aquilo que está errado de acordo com a palavra de Deus e procurando aquilo que está correto, certo, santo, de acordo com as Escrituras Sagradas. Muito bem, eu trago um versículo bíblico para nós começarmos nesta noite a nossa série de estudos bíblicos desta semana, falando sobre batalha espiritual. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, apenas os versículos 3 e 4. Aqui na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, eu leio assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Observe, nós estamos aqui neste texto falando sobre batalha espiritual. Claro, o apóstolo Paulo tinha em mente a realidade da luta do crente contra si mesmo e a sua natureza pecaminosa. Várias vezes Paulo fala a este respeito, inclusive mencionando as suas lutas pessoais contra a carne, contra o pecado. Também estamos aqui entendendo que Paulo fala sobre a luta que o crente tem todos os dias contra o mundo, contra o sistema do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A ideia de que o mundo aqui está fora do propósito de Deus, da vontade de Deus e da submissão e obediência a Deus. É por isso que a igreja tem este significado. A palavra igreja significa aqueles que foram tirados do mundo, que estão fora do contexto do mundo, seus valores, suas práticas, suas prioridades. E também, claro, que quando nós falamos sobre batalha espiritual, nós precisamos reconhecer a existência de Satanás e dos demônios. Assim como nós cremos na existência de Deus, e assim como nós cremos na existência do Senhor Jesus e do Espírito Santo de Deus, assim como nós cremos na existência dos anjos, nós não podemos apenas crer na existência do céu. É preciso também crer na existência do inferno. Embora nenhum de nós tenha qualquer desejo de estar no inferno. Queremos o céu, queremos a salvação eterna e por isso tomamos a decisão de seguir a Cristo, de receber Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Mas veja, nós precisamos compreender a realidade daquilo que a Bíblia diz. Nós não podemos apenas ler e estudar textos que nós gostamos, que nos agradam. Não podemos ficar presos a apenas trechos, partes específicas da Bíblia. Mas nós precisamos ler, estudar, meditar, precisamos considerar toda a Bíblia de capa a capa, todos os livros.
Antigo Testamento, Novo Testamento, cada capítulo, cada versículo, cada frase, cada palavra da Bíblia, tudo é muito importante e é necessário. Eu tenho dito que nós, quando conhecemos a Deus, através do conhecimento da palavra de Deus, estamos fortalecendo a nossa vida espiritual, a nossa alma, e assim nós resistimos às tentações, provações, assim nós resistimos contra o mal e somos vitoriosos em Cristo Jesus. Mas vamos aqui a alguns detalhes que estão presentes neste texto. Primeiro ele diz assim: pois embora vivamos como homens. Sim, claro, somos seres humanos e vivemos como os homens vivem. Todos os dias nós dormimos, todos os dias nós acordamos, nos alimentamos, todos os dias nós trabalhamos, estudamos, temos uma vida em sociedade, temos uma vida como família. Nós vivemos como homens, somos maridos, esposas, pais, filhos, irmãos, amigos. Isso significa que a realidade da humanidade não pode ser refutada. Somos humanos, somos seres humanos e nós vivemos como os homens. Precisamos de tudo aquilo que qualquer ser humano precisa para a nossa sobrevivência sobre a face da terra. Mas o apóstolo Paulo diz aqui que, embora nós sejamos homens, seres humanos, e vivamos como homens, ele vai dizer, não lutamos segundo os padrões humanos. Não lutamos como os homens lutam. Paulo, naquele momento, e ele escreve esta carta no início da era cristã, ele está escrevendo logo depois de Cristo, ele está escrevendo esta carta aqui no primeiro século. Paulo convivia com a realidade das guerras, das batalhas, das lutas. Era muito comum. Isso acontecia porque as nações viviam assim, os povos viviam assim. Aliás, 2000 anos depois, nós conseguimos acompanhar ainda pela televisão, pelos jornais, pelas revistas, pela internet, tantas guerras, tantos conflitos armados, exércitos poderosos. Nos dias de hoje, também a guerra é uma triste realidade. Ora, os filmes que mais sucesso fazem na televisão e no cinema são os filmes envolvendo guerras, grandes guerras. E a história da humanidade ela é marcada pelas guerras. A história da vida do homem sobre a face da terra tem tudo a ver com a guerra. Mas então Paulo vai dizer, não lutamos como homens, embora sejamos homens. Os homens usam a espada, os homens usam o escudo, os homens usam as armas deste mundo. E nós, se não lutamos como os homens lutam, como é a nossa luta? Como é a nossa guerra? Como é a nossa batalha? Ele diz aqui, no versículo 4, as armas com as quais lutamos não são humanas. As armas com as quais lutamos não são deste mundo. Não são as mesmas armas dos exércitos, dos reis, dos governantes, dos presidentes, dos generais. Não, as nossas armas não são assim porque a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha não é assim. Não lutamos contra exércitos de homens. A nossa luta é espiritual. A nossa batalha é espiritual. Portanto, as nossas armas também não são humanas. Não são físicas e materiais. As nossas armas são espirituais. Ele diz aqui, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. São armas poderosas em Deus e através de Deus para assim destruirmos fortalezas que também não são humanas, mas são espirituais. Que armas são estas? Ora, naturalmente que o apóstolo Paulo estava tendo em mente aqui a oração, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a santidade, as promessas de Deus sobre nós, a nossa resistência contra o pecado e contra o mundo. Enfim, estas são as armas que nós utilizamos para a nossa batalha espiritual cotidiana.
Muito bem, nós ficamos por aqui hoje. Amanhã estaremos de volta. Contamos com a sua presença e participação também. Amanhã, às 18 horas, estaremos juntos estudando um pouquinho mais da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, com este tema tão interessante, batalha espiritual. Até amanhã, Deus esteja abençoando você e a sua família em nome de Jesus.